Bom, então está iniciada a nossa gravação. Vamos começar aqui vendo a parte de continuar, né, o nosso estudo vendo os tipos de computadores que nós temos. Semana passada, nós terminamos falando sobre a lei de Moore, né? A lei de Moore foi uma observação, tá, feita por Gordon Moore a respeito de como era o crescimento do processamento, né, do poder de processamento das máquinas, né? Ele observou, né, aqui também numa escala logarítmica, né, que começa aqui na faixa de 1.000 transistores, tá? 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 milhões, 100 milhões. Então, a gente repara que é uma escala logarítmica, não é uma escala que cresce linearmente. Então, na verdade, esse crescimento de poder computacional, ele é uma exponencial, né? Ele é uma curva que cresce muito rapidamente. Então, seria uma curva, se a gente fosse botar na escala linear, uma curva que cresceria muito. E isso aqui traz algumas consequências, tá? Esse crescimento exponencial, né? E vai impactar no que a gente chama hoje de tipos de computadores. Vou começar por isso aí. Os ganhos concedidos, né, por essa lei de Moore, né? Conseguimos construir computadores mais poderosos a preço constante. A gente repara, né, esse crescimento, né? Os computadores, tá? Os computadores, assim, bons computadores, né, que a gente, vamos assim dizer, tá? Eles sempre se mantêm na faixa dos $1.000, né? Se a gente botar em preço de dólar, talvez até esteja caindo um pouco, né? Que é uma moeda um pouco mais estável. Mas a gente praticamente mantém o preço constante da máquina e as máquinas são cada vez mais poderosas, né? Então, aquela máquina que a gente compra hoje, tá? É claro que daqui a um ano ela está valendo menos, mas pelo mesmo valor pago hoje, daqui a um ano a gente paga numa outra máquina com poder de processamento bem maior, né? Ou, né, outra forma de ver, a gente pode construir o mesmo computador por uma quantia de dinheiro cada vez menor. Oi, Ian, pode falar aí, tá? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Então, professor, essa é a minha primeira aula, porque a primeira aula eu não sabia que as aulas já tinham começado, e semana passada eu tive que ir a um médico. Então, eu tô chegando agora só para o senhor saber quem eu sou, já que isso é uma aula Não, online. não, isso é sem problema, tá? As aulas, você sabe, estão gravadas, né? Eu já botei lá no Sim, sim, Canvas, sim, tá? eu já as assisti. Eu Ah, só beleza. queria me apresentar aqui. Aham, beleza. Bom dia. Bem-vindo aí. Obrigado. Então, nós temos alguns. Isso leva a essa questão, né, de construir o mesmo computador por uma quantia de dinheiro cada vez menor. A gente vai ver um exemplo aqui surreal, tá? É que a gente pode ter até computador descartável, né? É o computador que a gente cria, né, na essência da palavra computador, porque ele é um computador, tá? Ele pode não ter gabinete, não ter um teclado, não ter um mouse, tá? Mas ele é efetivamente um computador. Ele tem uma máquina com capacidade de processamento, né? E é descartável. Usou, jogou fora, né? Nós temos o que nós chamamos de microcontrolador, já que nós vamos ver aqui, uma área que tem crescido bastante, tem despertado bastante curiosidade das pessoas, tá? Eu até incentivo vocês a brincarem com isso, né? Envolve, se for trabalhar com ele na prática, um pouco de dinheiro, também não é tão caro, os kits a gente compra preço bem acessível, né? Mas existem simuladores gratuitos na internet que a gente pode simular o Arduino, tá? E com sensores, com tudo mais. Só não vai ver o robozinho funcionando, né? Mas é fácil fazer, é um preço bastante acessível, né? Temos computadores móveis, né? Computadores para jogos, que na verdade são os videogames, né? Computadores pessoais. E a gente começa a subir na escala, né? A gente chega em servidores, mainframe, e a gente chega até clusters de computadores, né? Então, dando uma passada aí, né, nessas categorias, um exemplo, né, de computador descartável já foi muito moda no passado, né, que era ter um cartão de congratulações. Era um cartão de Natal ou de aniversário, seja lá o que for, quando você abria o cartão, né, ele tocava uma música. Então tinha uma pequena bateria muito bem simplesinha mesmo, só para tocar algumas vezes a música, e um chip para interpretar essa música, que estava armazenado lá em MP3 ou até mesmo em AVI, se fosse o caso, né? E é um exemplo no computador descartável. Ele faz processamento digital, ele faz o processamento de áudio, ele toca a música,
e a pessoa recebe aquele cartão, fica feliz, guarda até algum dia e depois joga fora, tá? Então, na extremidade inferior do cartão, tá? De congratulações, tem um chip, normalmente uma bolinha escura, né? Acoplado na parte interna que toca uma música quando é aberto. Tá? É simples assim, tá? Ah, um desenvolvimento importante, tá? Para os chamados também computadores descartáveis, é um chip que a gente chama de RFID, né? Que é Radio Frequency Identification, né? Identificação por radiofrequência. Né? A gente consegue fabricar esses chips, tá, por alguns centavos. A principal característica dele é que eles são sem bateria, tá? Eles são alimentados por um sinal de rádio de entrada. Né? Se vocês forem lembrar lá da física, lá do segundo grau, né, vocês devem ter estudado um equipamento que se chama indutor. Tá? Equipamento não, componente, né? Um componente chama indutor. O desenho dele é esse aqui, ó. Você vê com fio, aí você começa com uma série de espirais. Tá? Esse indutor, quando você passa uma corrente elétrica por ele, essa corrente começa a gerar por espirais, ele, tá, gera um campo eletromagnético. Né? Esse chip de RFID ele é o seguinte, ele tem um ponto de conexão, né? Aí, uma espiral aqui, se você reparar, isso aqui é uma espiral, tá? Vai até fechar, então isso aqui gera uma espiral, e tem o outro ponto de conexão dele que está aqui, ó. Né? Ele é um chip extremamente fino, e quando o campo, da mesma forma, quando você passa uma corrente por aqui e gera um campo eletromagnético, se esse campo eletromagnético passa por intermédio disso aqui, gera uma corrente entre esses dois polos, tá? E ao gerar a corrente entre dois polos, você tem alimentação para poder botar esse bichinho aqui em funcionamento, né? Com a simples passagem por um campo eletromagnético, né? É, muitos cartões são assim, né? Muitas tags, por exemplo, aquela tag que é um papelzinho que você bota no vidro, ela tem um funcionamento parecido com esse. Quando você passa no pedágio ou no sinal, tem um aparelho em cima, que é um aparelho de rádio, que ele está emitindo uma onda eletromagnética, o carro, moto, que você estiver passando ali, recebe essa onda, energiza, ele envia, ele é também um sinalzinho de rádio, ele envia a sua identificação, ele capta. Então, como é que pode, né? Aquele equipamento está no vidro, que é um papel, tem energia para se comunicar. É dessa forma, na verdade, ele usa uma energia externa. Né? É uma categoria de computador descartável, até porque ele vai durar durante algum tempo. Né? Você coloca no carro, usou, você vai trocar de carro, arranca aquilo fora e joga fora. Tá? Eles são fabricados verdadeiramente por alguns centavos. Né? Não tem bateria e meio milímetro de espessura. Realmente um papel. Né? E a gente considera que é um computador, porque ele é alimentado, ele tem capacidade de realizar processamento, ele responde. Outro exemplo aqui de computador descartável, tá? Esse tipo de implante aqui. Hoje está menor, tá? Essa aqui é uma foto antiga. Esse aqui também foi um implante que acabou de ser feito, então ele fica até marcado a mão da pessoa, tá? Mas com o tempo isso aqui desincha e a pessoa nem percebe que tem implante. Isso aqui também é um sistema de RFID, né? Oi, Mariana, a gente está só com link, não tem equipe não. Então, o, isso aqui é um chip, né? Na verdade, hoje já está até menor. Tá? Faz um implante na mão. Tá? Então, isso aqui permite aquele tipo de etiqueta, né, anterior. Esse aqui, como é muito baratinho, tá? A IBM chegou a fazer um projeto, tá? De compra no supermercado sem necessidade de passar por caixa e sem ser aquele caixa autoatendimento. Você, na verdade, você sairia simplesmente colocando as suas compras dentro do carrinho, né? E você passa por um portal, aquele portal já entra em contato com tudo que está sendo vendido, tudo está dentro do carrinho, instantaneamente você tem a sua nota emitida com você tem que pagar. Tá? Então, esse chip nos produtos com RFID tá, facilita bastante. Né? Pra falar a verdade, eu vi o projeto da IBM, eu vi a demonstração, funciona. Tá? Inclusive, teve um anúncio que a IBM fez, que era uma pessoa entrando no mercado e ela, com aquele casaco grande, e a pessoa saia botando um monte de produtos dentro do casaco, como se estivesse roubando, né? Escondendo, né? E quando ele passava no portal, o portal emitia a nota, ele pegava e pagava.
Tá? Ou seja, não precisava nem, na verdade, levar sacola para o mercado. Né? Mas fora anúncio, eu nunca vi na prática. Né? Chip do cartão de crédito também por RFID, né? O chip por aproximação, né? O cartão de crédito por aproximação, ele recebe energia por RFID, então ele tem um campo eletromagnético pertinho da máquina, alimenta o cartão faz o processamento, responde ao desafio criptográfico da máquina para ver se é o cartão legítimo, né? E é feito o pagamento. Né? Também para fazer implante em pessoas ou animais, né? Isso aqui não deu muito certo não, tá? Não deu muito certo porque a empresa que fez isso aqui, esse tipo de implante botava na mão ou embaixo do couro cabeludo, tá? Para identificação de pessoas. Né? Eu não li não, mas parece uma passagem da Bíblia que fala que a besta marcará as pessoas na fronte e na mão. Né? E isso gerou um problema nos Estados Unidos danado e a empresa até desistiu da tecnologia. Eu ouvi, eu ouvi falar desse negócio do chip, professor. Isso está dando um Implan- problema bastante em locais mais religiosos, justamente por conta dessa passagem da Bíblia. Eles estão achando que o Bill Gates tem alguma coisa da Fundação Gates para justamente marcar as pessoas é, com a marca da é, 666. o Bill Gates não precisa de muito para ser acusado, né? Imagina ainda, O cara tem imagina uma uma instituição coisa de dessas, né? caridade e eles dizem que é para ele ser o falso Messias. É. Na verdade, o que que isso aqui como isso aqui funciona, né? Isso aqui é um número de série que tem aqui dentro. O projeto original previa até botar dados médicos aqui dentro, mas o governo americano não deixa esse tipo de coisa, porque diz que é privacidade. Então, você pode apenas botar o número de série, que se você chegar no hospital, você é identificado ou chegar no lugar, mas aí você que dá autorização para usar seus dados naquele local, né? Os seus dados não podem ficar aqui dentro. Tá, enfim, tá. A tecnologia existe, né? Se vão ser usadas é outro problema. Também temos aqui chips que são ativos, né, que podem conter uma pequena bateria, como um computador primitivo, né, são capazes de realizar até alguns cálculos. Outros pode ser para RFID mesmo, tá? É para o Smart Card usado em transação financeira, tá? É um cartão parecido com cartão de crédito. Alguns são um pouquinho mais gordinhos se tiverem bateria, tá? Mas como eles são bastante compridos, tem consumo muito baixo, não são tão gordinhos assim. Tá? Com uma imagem de um. Com relação a microcontroladores, deitado aqui. Com relação a microcontroladores, né? Computador, hoje a gente chama de computador embutido, tá? Também são chamados de microcontroladores. Microcontrolador, na minha época de aluno, era um chip. Tá? A coisa evoluiu bastante e o microcontrolador hoje praticamente já tem uma placa junto e tal. Mas o microcontrolador ele se diferencia de um microprocessador, tá? A gente vai estudar ainda microprocessador, mas acho que a grande maioria de vocês já tem conhecimento com o microprocessador. O microcontrolador ele tem uma capacidade de processamento um pouco menor, tá? Ele trabalha numa frequência menor. Outra característica é que um microprocessador ele não é completo, ele precisa que você coloque memória nele, ele precisa que você coloque portas nele. Um microcontrolador, apesar de ser mais simples, ele já tem memória embutida, ele já tem portas embutidas. Então ele é um chip, tá? Ele é um componente que ele é completo, porém simples, tá? E isso é utilizado normalmente para computadores embarcados, né? Quando a gente precisa botar um computador para controlar alguma coisa, né? Então são encontradas uma grande variedade, né? Para citar alguns aqui, eletrodoméstico, né? Hoje em dia uma máquina de lavar, eles têm um software que precisam ser controlados, né? É feito tudo por um microcontrolador, né? Um aparelho de comunicação como um telefone sem fio, principalmente um telefone sem fio digital, né? Que você fala, ele converte a tua voz para digitaliza a sua voz, faz a transmissão para a base com a transmissão digital e depois volta para analógico na base, né? Eleva a qualidade de som muito, então ele precisa de um processamento, né? Alguns periféricos de computadores têm que fazer também processamento, mas não precisam de ser um computador, né? Como uma impressora, por exemplo, ela recebe uma série de informações, ela tem que gerar gráficos, gerar texto, então ela tem o processamento dela local, mas não há necessidade que seja um computador completo. Equipamentos de entretenimento, né? Blu-ray, né? Um Blu-ray faz uma série de processamentos, né? Aparelho de reprodução de imagem, TV, câmera de fotográfico e filmadora. Hoje a TV é quase um computador, né? Equipamentos médicos, como raio-x, ressonância magnética, monitores cardíacos, precisam também de processamento, né? Armamentos militares, como os mísseis, né? Um míssil é um equipamento altamente complexo,
né? Mas a gente não vai botar um computador caro nele, tá? A gente bota um microcontrolador que já que ele vai ser destruído. Tá? Dispositivos de venda, com máquina de venda automática, caixa eletrônico, muitos brinquedos, tá? Existem bonecas que conversam com as crianças, que a criança fala com a boneca entende o que a criança fala, interage, responde, né? Consoles de jogos, né? Carro, barco radiocontrolado, né? Então, são dispositivos que são feitos para equipamentos que precisam realizar processamento, mas o foco não é o processamento, né? O processamento é para se atingir o que se deseja. Tá? Então, a gente não vai gastar muito dinheiro com isso. Para ter noção, hoje em dia, um carro moderno pode conter até 50 microcontroladores, né? Eu não estou falando de um Tesla, não. Eu estou falando de um carro moderno, um carro assim, top de linha, mas um carro padrãozinho, né? O que um microcontrolador tem? Ele tem uma unidade processadora, que não é tão sofisticada quanto a de um microprocessador. Ele tem memória, ele tem portas de entrada e saída. Ele é capaz de realizar processamento de entrada e saída, né? E o software costuma estar incorporado ao chip. Fica tudo dentro do chip. Tá? Sendo que esses microcontroladores eles podem ser de propósito geral, né? Que são apenas computadores pequenos, mais comuns, ou eles podem ser de propósito específico, né? Que eles podem ter arquitetura, um conjunto de instrução dirigido para uma aplicação específica, né? Por exemplo, multimídia. Eu vou fazer um MP3 player, um aparelhinho para a pessoa ouvir música MP3 enquanto está correndo, para botar no braço. Eu não tenho porquê, porque até teria, mas eu não tenho, não é necessário utilizar um microcontrolador de propósito geral que pode ser superdimensionado para isso. Eu posso criar um microcontrolador com hardware específico muito mais barato para fazer só aquela função específica. E para quem não conhece, é uma placa Arduino, tá? Nessa placa Arduino, o Arduino mesmo é o chip aqui, ó, conforme falei para vocês, é um microcontrolador, tá? O restante é para permitir o funcionamento dele, né? Então, você tem aqui uma fonte de alimentação, você coloca uma alimentação para alimentar os circuitos. Ele tem uma porta USB para você fazer a programação dele, é mais fácil hoje em dia, né? Porta USB. E aqui uma série de conectores, você bota sensores e atuadores, tá? Então, Arduino é um microcontrolador de propósito geral, onde você pode, se você quer fazer um carrinho que anda sozinho, ele não vai bater em paredes, vai tentar encontrar o caminho, tá? Então você bota sensores nele, que são sensores de distância, você pode botar um sensor de uma câmera, pode botar vários sensores, né? O sensor permite que o controlador veja o que está acontecendo no mundo externo. E atuadores, né? Você vai ter, por exemplo, saídas aqui que vão alimentar as rodas do carrinho, para poder direcionar e dar tração no carrinho, tá? Então, isso aqui, né? Hoje seria o cérebro de um robozinho que você poderia construir, né? Então, os microcontroladores apresentam diferenças importantes em relação aos computadores pessoais, né? Dá para ver, ele é muito mais simples, né? O custo, né? Obriga os fabricantes a utilizar arquiteturas bastante simples, né? E quase todos os microcontroladores funcionam em tempo real, né? Recebendo informação, processando e atuando. Tá ok, gente? Isso aí? Então, isso aqui é bem legal. Isso aqui você hoje em dia compra no Mercado Livre um kit disso aqui, eu não sei mais dizer o preço não, mas não é caro não, tá? Aí vem para vocês um Arduino, vem alguns sensores, vem alguns atuadores, depois vocês podem ir comprando, podem ir melhorando, né? Por aí vai. Computadores móveis e de jogos. Videogame, né? É um computador de jogo, né? O videogame ele é quase um computador normal, tá? O que diferencia um pouco ele é que ele tem recurso gráfico especial, né? Ele tem uma placa de vídeo com excelente capacidade e também capacidade de som mais evoluída do que a dos computadores, né? Normalmente ele é capaz de gerar sons melhores, né? Outra característica, software limitado e pouca capacidade de extensão, né? Em videogame, o software que vem nele é o software para basicamente executar o videogame. Claro que você pode instalar softwares de videogame, mas você não instala softwares normais nele. Tá? Então, são poucas coisas que estão disponíveis e bastante controladas, né? Para evitar justamente que o usuário saia instalando qualquer tipo de software dentro dele e acabe comprometendo o desempenho, né? Começam com CPU de baixo valor para telefones e simples e jogos, tá?
jogos simples, né? Então, eles começam que existem videogames que são baratos, videogames de mão mesmo, joguinhos bastante simples, né? Então, começaram assim e evoluíram para sistemas muito mais poderosos, né? Rivalizando o desempenho com computadores pessoais, tá? Muitos deles até com desempenho superior ao de um computador pessoal típico. Principal diferença entre videogames e computadores pessoais. Videogames são sistemas fechados, tá? Usuários não podem expandir o sistema. É muito difícil você conseguir expandir, por exemplo, a memória, né? Você pega, por exemplo, vou falar do PlayStation que eu conheço melhor, tá? Você pega o PlayStation 4. O PlayStation 4 ele vem com um disco e você até tem capacidade de trocar esse disco dele, botar um disco maior, se for o caso, né? Você pega uma versão nova dele, o PlayStation 5, ele vem com SSD soquetado na placa, tá? Você não consegue mais expandir, você não consegue botar mais memória, não consegue botar mais armazenamento, tá? Até tem porta de expansão lateral, mas não é a mesma coisa. Tá? Eles são cuidadosamente otimizados para poucas áreas de aplicação, no caso, jogos, né? São otimizados para jogos, né? Essas restrições possibilitam a construção dessas máquinas por um preço mais baixo que de computadores pessoais, né? Isso quer dizer que se você vai montar um computador para jogar um jogo, a tendência é que ele fique mais caro que um videogame com a capacidade de jogar aquele jogo, porque o computador ele vai ser de propósito geral, tá? Então ele vai ter um hardware mais geral, no final até mais caro. Comentando aqui, tem um comentário aqui, né, de que o Nintendinho era chamado de Family Computer, né, no Japão, né? Eu não sabia não, né? Mas é um computador, realmente. Aqui está um exemplo, tá, de uma pessoa jogando um Mario, né, que me parece mesmo um iPhone, né? Computadores móveis têm requisito adicional de que utilizam o mínimo de energia possível, né? Então, realmente, o consumo é muito baixo, né? Eu tenho aqui meu computador ele é antiguinho, mas ele é um i7 de quarta geração, tá? Em condições normais, ele gasta aqui em casa 19, 20 watts, tá? Isso é um consumo muito baixo, realmente, né? Levando em conta que tem disco, tem memória, tem tela, tá fazendo um processamento. É claro que se jogar um processamento pesado, o consumo dele vai ser maior, né? Mas, normalmente, computadores móveis, né, têm um baixo consumo. Estou dando exemplo do notebook, mas a gente não considera um notebook computador móvel, não. Ele entra na categoria de computador pessoal, muito embora ele seja móvel, né? O que a gente chama de computador móvel aqui mesmo é um smartphone da vida, tá, um tablet. Categoria computadores pessoais, né? É no que a maioria das pessoas pensa quando ouve o termo computador, né? Fala computador, pensa logo num computador pessoal, tá? Mas, na verdade, um computador é qualquer coisa que realize um cálculo para a gente, né? O termo computadores pessoais abrange os modelos desktop e também notebook, tá? Isso estou falando não em termos comerciais, eu estou falando em termos de arquitetura de computadores, tá? Um notebook, ele é um computador pessoal em termos de arquitetura. A diferença dele para um desktop é quase zero, tirando o tamanho extremamente pequeno. Eles costumam vir com gigabytes de memória RAM, né? Muita memória perto dos outros tipos que nós vimos. Terabyte ou quase, tá? Em disco rígido ou SSD, né? Placa de som, que é fácil de rede, monitor de alta resolução e outros periféricos, né? Tá perguntando se tem como ver o consumo de um desktop. Na verdade, você tem como ver o consumo de qualquer coisa, né? Vou te mostrar como eu fiz aqui. Deixa eu ver se abre a câmera. Deixa eu ver se está perto do equipamento. O que eu gosto de fazer, na verdade, para você ter certeza, você precisa fazer uma medição real, tá? No caso, como eu medi aqui em casa o meu notebook, vou abrir aqui a câmera para mostrar para vocês, né? Vocês conhecem o multímetro ou não, né? Conheço. Então, isso aqui é um multímetro que a gente chama de multímetro alicate, tá? É um multímetro, né, que você encaixa normal, mas ele tem essa ponta aqui, tá? O multímetro você pode medir a corrente dele também, mas normalmente ele impacta muito. Isso aqui você abre, aí você passa um fio aqui dentro, tá? E o fio passando aqui dentro, quando o equipamento está ligado, ele mede o campo magnético gerado pelo fio, ele está com muita precisão,
é qual a corrente que está consumindo. Tá? Aí você multiplica lá a corrente pela voltagem e você obtém o consumo. Tá? Só que isso aqui é uma tomada. Eu fiz essa tomada para isso. Né? Se você medir os dois fios, né, numa corrente alternada, um está levando, outro está trazendo, eles vão se anular. Vai dizer que não está consumindo nada. Você precisa montar uma tomada como essa, que você consiga separar os dois fios, e aí você vai no fio, que é a fase de preferência, e você só pega um deles aqui dentro da... Né? Aqui, ó, pega um dos fios, né? Não sei se está dando para ver aí. Passa somente dentro de um deles, pega, deixa ligado. Aí no visor vai dar o valor exato. Aí é a melhor maneira de você medir o consumo. Se você medir por software, você realmente não está conseguindo medir com precisão, não. Um alicate como esse dá uma... Um alicate simples, tá? Esse aqui é um multímetro que é barato, tá? Mas ele é bastante preciso. Outra característica é que eles possuem sistemas operacionais elaborados, né? Muitas opções de expansão. Normalmente você tem, num desktop, você tem expansão direto no barramento. Né? No notebook, normalmente é o único barramento que tem expansão USB, mas também permite expansão por ali. Pode instalar diferentes sistemas operacionais, pode instalar uma quantidade de software muito grande. Então, ele é muito mais versátil, né? É a principal diferença. No coração de todo computador pessoal tem uma placa de circuito impresso, que a gente chama de placa-mãe. Então, essa aqui é a placa-mãe, tá, de um computador pessoal. Só para comentar rapidamente essa placa-mãe, tá? Aqui entra o processador dele, né? Ela está sem o processador, tá o espaço oco aqui. Em cima do processador entra um cooler para refrigerar ele. Isso aqui é acesso à parte de trás dele, então você tem entrada para teclado, portas USB, placa de rede, entrada de som, tá? Isso aqui são barramentos de expansão, onde você pode expandir a capacidade do seu computador. Você liga unidades de disco aqui. Aqui são bancos de memória, então, onde você coloca pentes de memória para aumentar, expandir o seu computador. Tá? E, dependendo da placa-mãe, pode ter outras até unidades de expansão. Tá? Aqui é a tomada de energia para energizar a placa-mãe. A diferença de um desktop desse para um notebook, né, é que o notebook ele é basicamente... Eu vou voltar aqui a falar, tá? Eu estou falando em termos de arquitetura e organização de computadores. Em termos comerciais, notebook é uma categoria, desktop é outra categoria. Mas em termos de organização, de montagem de computadores, funcionamento, arquitetura, a gente considera que os dois são a mesma coisa. A grande diferença é que ele entra num gabinete ultra compacto. Oi, alguém ia falar aí? Isso, eu. No caso, o Arduino, como que faz para programar ele? Tem algum fio, alguma... Tem no Arduino, eu vou voltar alguns slides aqui, você tem um kit de desenvolvimento para ele, onde normalmente se programa em linguagem C. Tá? Aí você faz o seu programinha em linguagem C no seu computador, tá? E aí ele tem um software que você liga, isso aqui é uma porta USB, tá vendo? Aí você liga ele pela... USB. Tá. Aí você liga pelo USB do seu computador e descarrega nele. Entendi. Tá? Mas aí você tem que ter um software específico para isso, que é um software gratuito também, tá? Tá. Tá bom. Então, se você reparar aqui, ó, a placa-mãe de um computador, a placa-mãe de um notebook. Né? Aqui, ó, barramento de expansão também, USB, tudo mais. Tá? A memória dele deitadinha aqui em cima, tá vendo? Ele não tem como botar placa de expansão, muita coisa nele, por causa do gabinete compacto. Né? Para quem nunca teve a oportunidade de ver um notebook por dentro, tá? Você repara aqui, ó, o processador está aqui. Estão vendo aqui? O processador está aqui embaixo. Ele está aparafusado em cima dele, está uma placa metálica e colada nessa placa metálica um duto de cobre, porque o cobre é um excelente condutor de calor. Tá? Então, esse cobre aí conduz o calor para aqui, para uma unidade de refrigeração, e aqui tem um cooler especial super achatado, que ele capta o ar por cima, tá? E joga o ar para fora por aqui, para frente. Né? E aí ele vai passar, aí aqui tem uma espécie de radiador para ajudar a dissipar o calor, então ele puxa o calor pelo cobre, tá? E assopra para refrigerar. Tá? A dificuldade do notebook gamer é essa. O notebook gamer, na hora que o jogo entra mesmo para valer,
É uma série de cálculos muito grande. E você precisa refrigerar o processador para o processador não queimar. Tá? Na placa-mãe, você está com o processador aqui, em cima dele tem uma turbina, praticamente, que puxa todo o calor dela. Está num desktop. No notebook, você precisa fazer essa condução aqui e o próprio cooler dele é muito achatado, não tem tanta capacidade de refrigeração. Tá? Então, isso é basicamente o que dificulta um notebook gamer. É a capacidade dele de refrigerar, tá? Não de processar, porque o processamento gera calor. E nesse caso, né, quando chega ao estresse ao extremo, aí já não estou mais falando daqueles 20 watts de consumo. Aí vai lá para cima o consumo. Os servidores, eles são semelhantes a computadores pessoais, tá? Mas eles costumam ser fabricados com hardware melhorado, tá? Esse hardware melhorado no aspecto de confiabilidade, né? É um hardware que ele custa mais caro, mas ele tem um que chama de MTBF, né? Que é o tempo de vida dele maior, tempo médio de vida dele, né? Ele também tem um gabinete um pouco diferenciado, é um gabinete mais achatado para caber num rack, né? E discos que duram mais, tem mais capacidade de rotação, tem mais capacidade de uma taxa maior de transferência de dados, né? E normalmente essa melhoria é tanto por questões de desempenho quanto de confiabilidade, né? Um servidor ele costuma ter fonte dupla, né? Se uma fonte queima, a outra assume toda a necessidade sem a máquina parar. Ele costuma ter discos redundantes, que se um disco queimar, o outro disco tem informações suficientes para continuar funcionando. E aí você troca o disco com ele em funcionamento, ele refaz o disco, né? Então, é comum a utilização de hardware redundante, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Em termos de arquitetura, um servidor com um único processador não é muito diferente do computador pessoal com um único processador, tá? Um servidor, né? Ele tem arquitetura muito parecida, tá? Os mesmos sistemas operacionais podem executar nos dois. Normalmente não se utiliza o mesmo sistema operacional, tá? Não sei se vocês devem ter estudado, ou quem não estudou ainda vai estudar em sistemas operacionais. Um sistema operacional servidor ele tem características diferentes do sistema operacional para desktop. Basicamente, o desktop é para um usuário. A grande diferença está no escalonamento, né? Um sistema operacional para servidor, normalmente ele escalona operações de servidores, enquanto normalmente o sistema operacional para desktop faz o escalonamento de processos do usuário, como preferência, tá? Então, no servidor, a preferência é para quem está em segundo plano, para desktop, a preferência normalmente é para quem está em primeiro plano. É basicamente essa a diferença do sistema operacional. Projetistas começaram a conectar servidores clusters, tá? Aqui está faltando em clusters, tá? Na verdade, em clusters. Clusters são uniões de máquinas, né? Então, eles executam hardware especial que permite que todas elas trabalhem juntas em um único problema, tá? Então, a gente bota várias máquinas trabalhando em paralelo para solucionar o mesmo problema. Esses clusters, eles costumam ser acomodados em construções que a gente chama de data center, né? Vou mostrar a imagem seguinte, que é da nuvem, tá? Esse aqui é um data center de nuvem, mas também data center de cluster não é tão diferente, tá? São várias máquinas ligadas num rack para fazer um processamento, tá? A escala vai desde um punhado de máquinas até milhares delas, né? Tem aqui uma referência ao livro do Tannenbaum, né? No livro do Tannenbaum ele fala o seguinte: a Google possui mais de 1 milhão de servidores em seus data centers, né? Então, um data center da Google dentro dela tem mais de 1 milhão de servidores. Então, uma quantidade enorme de máquinas para ter um grande poder de processamento. Alguns utilizam o termo cluster e data center para indicar a mesma coisa, tá? Mas, tecnicamente, eles são diferentes, são coisas diferentes. Um cluster, vamos pensar mais num termo lógico, tá? Basicamente, seria o seguinte, tá? Você pega uma sala, nessa sala você coloca vários racks, tá? E nesses vários racks você coloca vários servidores. Então, isso você tem um data center, tá? Mais ou menos o que temos na figura aqui, tá? Um cluster, você seleciona alguns ou todos desses computadores e coloca eles para trabalhar em conjunto com uma finalidade específica, tá? Então, normalmente, um grande cluster ele é montado dentro de um data center, mas o data center ele abriga o cluster, tá? Essas são coisas diferentes, tá legal?
Com o advento dos data centers, né? Então aqui está o exemplo de uma imagem que mostra um data center, né? Que é o que a gente chama de computação em nuvem, né? Cloud computing, né? A ideia é que as organizações não guardem mais os seus servidores, os seus computadores, né, no próprio ambiente. Tá? Manter um ambiente estruturado como esse aqui, tá, para servidores, é bastante caro. Você precisa de segurança física, você precisa de segurança lógica, precisa de fonte de alimentação redundante, precisa de várias linhas de acesso à internet, ambiente com umidade controlada, com temperatura controlada. E aí você acaba tendo um ambiente muito caro para botar poucas máquinas. Se você colocar isso no data center, todas essas máquinas compartilham a mesma infraestrutura. Então, o preço sai muito mais barato, tá? De você manter máquinas num data center do que manter no ambiente local. Se você tiver poucas máquinas e você não precisar de muito poder de processamento para elas, você chega ao ponto de ser mais caro você manter localmente do que abrigar numa infraestrutura complexa e boa de um data center com excelentes servidores. Só a parte de energia elétrica, de refrigeração e máquina já compensaria. Né? Então, a ideia é que todos têm um ou mais dispositivos que são, basicamente, interface do usuário para a nuvem, né? É o data center, e os dados, tá? A partir de diferentes dispositivos em qualquer lugar, a qualquer hora. Eles vão estar sempre disponíveis. Né? Um data center tem um acesso à internet excelente. Então, eu posso acessar os dados das máquinas que estão no data center se eu também tiver um bom acesso à internet. É claro que existem situações muito específicas onde talvez os servidores sejam melhor, fiquem melhor dentro da empresa. Empresas, por exemplo, que trabalham com segredos industriais, cuja informação é muito cara, elas às vezes não se sentem muito confortáveis de botar essas informações que são sigilosas em data centers. Elas costumam ter servidores dentro da empresa. Mas fora isso, normalmente se coloca em data center. A gente tem o que a gente chama também de mainframes, que é a última categoria, tá? Que a gente conversou aqui no início da computação, computadores ocupavam uma sala inteira. Mainframes são computadores grandes, tá? Que ainda ocupam salas inteiras. Claro que não uma sala tão grande quanto computadores da década de 60, mas ainda assim ocupam sala. Né? Eles são de maior porte. Se você for levar em conta o tempo de processamento de dados, ele tem um processamento tão rápido quanto um excelente servidor. Tá? O que diferencia mesmo um mainframe de um servidor comum é a grande capacidade de entrada e saída. Né? E além da capacidade de entrada e saída, que é trocar muitos dados rapidamente com o mundo exterior, a sua capacidade de armazenamento também costuma ser muito alta. Tá? É ligado em dispositivos de armazenamento de massa muito grande. Então, o foco do mainframe é processamento de dados externos. Então, você tem uma grande empresa, de âmbito de um país inteiro, até de âmbito mundial às vezes, você precisa fechar o faturamento do dia dessa empresa, normalmente é feito por mainframes, porque são muitos dados para serem trabalhados. Aí operam grandes bancos de dados. Tá? E outros tipos de mainframes também, a gente tem o que a gente chama de sistema legado, que são sistemas antigos, já muito antigos, que fazem todo o controle de determinadas empresas. E muitas empresas não querem correr o risco de trocar esses sistemas, tá? Apesar de serem muito antigos, porque são perfeitamente funcionais e mantêm a empresa em funcionamento. Tá? Então, normalmente, também como são sistemas que exigem muita capacidade de entrada e saída, também costumam executar em mainframes. Aqui tem uma reportagem que exemplifica bem o que eu falei lá da lei de Moore sobre os computadores estarem cada vez mais baratos com a mesma capacidade de processamento. Vou ler aqui só o primeiro parágrafo. Tá? Quase todo dispositivo eletrônico hoje pode ser encarado como um pequeno computador. Isso é verdade até mesmo para pequenos testes eletrônicos de gravidez, que a partir de reações com químicos presentes na urina são capazes de indicar ou não uma gestação. Por dentro, tais aparelhos são mais poderosos do que o primeiro PC da IBM, que deu o pontapé inicial no mundo da computação. Mas esse potencial não é nada bem utilizado. Né? Então, você pega aquele primeiro IBM PC, tá? Não é o primeiro computador, não. O PC, que deu origem ao computador que a gente usa hoje. Tá? Era um computador que tinha, em média, 20 a 30 MB de disco, 640K de memória RAM, monitor. Né? A capacidade de processamento hoje no teste de gravidez é maior do que aquele computador.
E hoje um teste de gravidez custa muito barato para ser fabricado. Tudo bem, pessoal? Tá. A gente fecha essa parte aí de computação. Bom, vamos ver aqui, então, né, um novo assunto que trata de sistemas de numeração. Tá? Como um computador armazena a informação dentro dele. Tá? Vamos falar aqui de problema Big End, Little End, compatibilidade, conversões, tá? Para poder máquinas diferentes, com arquiteturas diferentes falarem. Tudo começa aqui com um sistema de numeração. Né? Como é que a gente faz a representação da informação? Como é que pode uma informação ficar armazenada dentro de um computador? Então, toda informação que é introduzida no computador precisa ser entendida pela máquina para que possa ser interpretada e processada. Então, informação a gente pode coletar aos montes, mas a gente tem que botar dentro de uma máquina. Tá? O computador ele armazena informações eletronicamente. Tá? Pode ser por DDP, né? DDP é diferença de potencial, que a gente costuma chamar de voltagem, né? Mas é errado esse termo, né? O termo, na verdade, é diferença de potencial. Ela pode ser representada por corrente elétrica. Ela pode ser armazenada em forma óptica. Né? Óptica que a gente não vai armazenar a luz, né? Aqui no caso estou falando de discos ópticos. A gente fura um disco espelhado. Então, pelo reflexo da luz, a gente consegue obter informação. E existem várias outras formas de armazenar. Então, quantos níveis diferentes, né, nós precisamos para representar todos os símbolos da linguagem humana? Quando a gente conversa, né, a gente está emitindo fonemas. Né? Quantos símbolos diferentes são necessários para representar todos esses fonemas? Né? Se a gente vai se comunicar por escrita, se eu for pensar somente nas letras, sem considerar maiúsculo e minúsculo, nós vamos precisar de 26 símbolos para as letras A até Z. Né? E nós temos diferentes formas também de trabalhar essa informação dentro da máquina. Né? O ENIAC, por exemplo, um primeiro computador, um dos primeiros computadores, ele era uma máquina decimal. A base de trabalho dele era a base 10. Né? Como ele foi um dos primeiros a serem construídos, não se pensava muito em otimização. Pouco depois dele, a gente viu que já veio o IaaS. Né? O IaaS era uma máquina binária, uma capacidade de armazenamento bem melhor. Né? O IBM, por exemplo, o primeiro IBM comercial, tá? Ele foi uma máquina que cada célula de memória dele era composto por 9, por 10. 2, 3, vamos botar aqui. 0, 1, 2, 3, e por aí vai. 8, 9. Ele tinha 10, falar assim, 10 chaves. Se naquela chave tivesse armazenado o número 0, naquela célula, só a chave, essa chave representada 0 estava ligada. Se de repente eu armazenasse ali o número 2, a chave 0 era desligada e a chave da posição 2 era ligada. Então, cada chave era na posição liga-desliga, e cada uma dessas 10 chaves podia representar dígitos de 0 a 9, ou seja, 10 chaves me permitiam representar 10 símbolos. Um computador decimal. Tá? Um computador binário, a gente vai ver aqui, ele pode ligar e desligar isso aqui tudo simultaneamente. Como pode ser utilizado tudo simultaneamente? 10 chaves seletoras no computador binário me permite 2 elevado a 10 combinações diferentes. Então, isso aqui eu uso de uma forma mais eficiente, que é por intermédio da linguagem binária, não linguagem binária, né? Armazenamento binário, eu consigo armazenar nas mesmas 10 chaves 1024 valores diferentes. Tá? Então, percebe-se por que os computadores hoje são binários. Tá? A diferença na capacidade de armazenamento é brutal. Né? Então, atualmente, hoje, computadores digitais são binários. Eles representam os bits 0 e 1. Eles trabalham com valores discretos. Ou está armazenado ou não está armazenado. 0, 1. Tá?
Essa menor unidade de informação de computador é conhecido como dígito binário, conhecido como bit. Tá? Então, bit, ou ele representa o valor 0, ou ele representa o valor 1. Para representar mais dados, tá? Bits são agrupados. Né? A IBM instituiu, foi criado pela IBM, agrupamento de 8 bits. E ela chamou esse agrupamento de 8 bits, já falou que a IBM definiu, nas minhas máquinas, a menor unidade de dados, ela será composta por 8 bits. E ela criou o termo byte. Então, um byte contém 8 bits. Hoje, todas as máquinas seguem esse padrão IBM. Claro que vai ter mais múltiplos de bytes, mas com base no byte. Agora, eles podem ser agrupados, né? É comum que em linguagem de programação o número inteiro seja representado por 4 bytes. Tudo bem, o mínimo que armazena é 1 byte. Mas eu quero armazenar mais informações, eu saio agrupando. Tá? Quando eu saio agrupando, eu uso um termo, a denominação palavra, né? Word em inglês. Né? Então, um inteiro, por exemplo, é uma variável com uma palavra de 4 bytes. Né? Então, está associado ao tipo de interação entre a SOP e a memória principal. É um computador de 64 bits, né, uma arquitetura 64 bits, é uma arquitetura de 8 bytes. Então, é um computador de palavra de 8 bytes. Né? Alguns fabricantes usam o termo para indicar o tamanho dos registradores da UCP. Tá? Mas, normalmente está tudo interligado. Quantidade de barramento de endereço, tamanho do registrador, normalmente seguem todos o mesmo padrão. Tema de numeração, tá? Então, vamos começar a entender números aqui. A gente usa no dia a dia a sistema baseado em dígitos decimais, né? 0 a 9. A gente já conversou sobre isso. Né? A principal razão é que nós temos 10 dedos nas mãos, né? 5 em cada mão. Tá? A gente trabalha com um sistema que é chamado sistema posicional. Tá? O sistema posicional é que a posição do número indica a sua grandeza. Por exemplo, o número 98. Tá? Pela posição, a gente sabe que o 9 ele tem uma grandeza maior do que o 8. Não por 9 ser maior que o 8, mas pela posição mesmo. Tá? Aqui, o 9 está na posição das dezenas. O 8 está na posição das unidades. Então, 9 seguido de 8 significa 90 mais 8, né? 9 dezenas mais 8 unidades. Tá? Que é o 9 vezes 10 mais 8. Tá? 2.316. Né? 2 milhares, 3 centenas, 1 dezena, 6 unidades. Né? Então, 2.316. O sistema decimal é um sistema que a gente chama de sistema base 10, ou raiz 10. Né? Isso porque cada dígito do número é multiplicado por 10 elevado à potência que corresponde à posição. Né? Se você pegar esse 2.316, né? O 2.316, começando da direita para a esquerda na posição 0, o 6 está na posição 0, o 1 está na posição 1, o 3 está na posição 2 e o 2 está na posição 3. Né? Então, esse número como o 2 está na posição 3, significa 2 vezes 10 elevado a 3. Como o 3 está na posição 2, significa 3 vezes 10 elevado a 2. Como o 1 está na posição 1, 1 vezes 10 elevado a 1. Como o 6 está na posição 0, 6 vezes 10 elevado a 0. Todo mundo sabe, né, que 10 elevado a 0 vale 1. O mesmo é válido para as frações. Tá? Assim como da esquerda para a direita, desculpa, da direita para a esquerda a gente começa no 0, isso aqui está na vírgula. Então, esse 0 está na posição 0. O 9 está na posição menos 1. O 5 está na posição menos 2. E o 1 está na posição menos 3. Então, esse número 0,951 é 9 vezes 10 a menos 1, mais 5 vezes 10 a menos 2, mais 1 vezes 10 a menos 3. Né? Então, é um sistema posicional. O dígito mais à esquerda de um número ele é conhecido como dígito mais significativo.
Então, no número 16,49, o dígito 1 é o mais significativo, é que tem maior valor. E o dígito mais à direita é o menos significativo. No caso aqui, o 9, ele é o menos significativo porque ele tem o menor valor, né? Por que o 1 é que tem o menor valor? Porque pela posição ele está representando 10. 10 é maior que qualquer outro número, não qualquer outra posição. E o 9 é menos significativo porque nessa posição ele representa 0,09. Tá? Já comentei com vocês, né? O nosso sistema ele é posicional. Então, cada número é representado por uma cadeia de dígitos e a sua posição i representa a base elevada a i. A forma geral de um número é, por exemplo, A3, A2, A1, A0, vírgula, A-1, A-2, A-3. Tá? Essa vírgula aqui é chamada de vírgula de raiz. Tá? E cada um desses Azinhos, ele representa um dígito que vai de 0 até um valor menor do que a base. Né? Na base 10, tá? Quais são os nossos dígitos? Na base 10, que é a que a gente está mais acostumado, os nossos dígitos vão desde 0 a 9. Tá? Então, menor ou igual, é maior ou igual a 0 e é menor que a base. Então, ele é menor que a base 10. Na base 2, que é o que usa o computador, que são os nossos bits, quais são os valores que nós podemos representar? 0 a 1, ou 0 e 1. Qual é, então, o valor de um número? O valor real de um número, quando a gente pega um sistema posicional, esse número aqui é A3 vezes a base ao cubo, mais A2 vezes a base ao quadrado, mais A1 vezes a base, mais A0 vezes 1, mais A1 vezes a base menos 1, mais A2 vezes a base menos 2. Então, na verdade, esse número é um somatório em i de AI vezes B elevado a i. Tá? É, por enquanto, tudo muito direto, na base 10. Mas é importante a gente ver isso, porque isso vai ter, para a gente poder entender melhor as outras bases. Sistema binário, né? No sistema decimal, temos 10 dígitos diferentes. No sistema binário, é a base 2. Então, nós usamos somente os números 0 e 1. Mas quando a gente escreve um número, e esse número pode estar em diferentes bases, como a gente vai saber se aquele número está em base 10, em base 2, em base 16, em base 8? Para isso, a gente costuma usar um subscrito no lugar da base. Então, isso aqui, ó, base 10. Então, 2.316 na base 10. Né? Os dígitos 0 e 1 eles têm o mesmo significado na notação binária decimal. Então, 0 na base 2 é o mesmo valor que 0 na base 10. E o 1 na base 2 é o mesmo valor que 1 na base 10. Isso aí sem grandes dificuldades. E se eu precisar representar mais valores? Né? Eu começo a unir dígitos da mesma forma que eu faço a união de dígitos quando a gente está fazendo contas com números decimais. 1, 0 na base 2 também é um sistema posicional. Isso aqui, esse 0, como está na posição 0, ele representa o quê? Ele representa o 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, o valor... 2 elevado a 0 tem valor 1. Esse aqui representa 2 elevado a 1, então ele tem valor 2. Então, esse número aqui seria o quê? 1 vezes 2, 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, 1, 0 na base 2 é a mesma coisa que o número 2 na base 10. E o 1, 1 na base 2 é 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, equivale a 3 na base 10. 1, 0, 0 na base 2. Tá? 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Fizer essa conta, é o número 4 na base 10. Repara que é um erro falar 100 na base 2, porque 100 ele é uma grandeza, ele é um número lá muito bem definido. Tá? 100 é 100, não importa a base. Aqui o que nós temos é 100 na base 2. Tá? 100 na base 2, aí podemos falar 4 na base 10. Valores fracionários, tá?
também são representados da mesma forma. Isso aqui, ó, 1001,101, tá? Na base 2. Quanto vale isso na base 10? A gente parte da vírgula, ó. Depois da vírgula, esse 1 está na posição 0. Esse 1 está na posição 3. Onde está 0, a gente vai desprezar, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, esse número aqui é o quê? Como está na posição 3. 2 elevado ao cubo, que é 8, mais 2 elevado a 0, que é 1. Esse cara, depois da vírgula, está na posição menos 1. Então, mais 2 elevado a menos 1. Né? Lembrando que um número elevado a uma potência negativa, um valor elevado a um número negativo, é a mesma coisa que 1 sobre esse valor elevado ao número positivo. Tá? Então, nós temos que 2 elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x. Tá? Então, aqui no nosso caso, né, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, que é meio. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é 1 sobre 8, que é 0,125. Então, esse número em binário é 9,625 na base 10. Ok, gente? Tranquilo isso aí? Então, a gente sempre vai pegando a posição a partir da vírgula. À esquerda da vírgula, de 0 para cima. À direita da vírgula, de menos 1 para baixo. Se eu pego uma representação binária de forma geral, um número nesse formato aqui, ó, B1, B2, B1, B0, B-1, B-2, B-3, qual é o valor dele? O valor dele é o somatório I do número PI vezes 2 elevado a I. Eu vou obter o valor decimal. Como eu faço as conversões entre binário e decimal, né? Isso aí normalmente a gente vê muita dúvida com relação a isso, tá? Mas é bastante simples. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as técnicas. A técnica mais simples que tem, não tem como errar, tá? Não tem como fazer errada nisso aqui. Na verdade, a gente já viu como converter de binário para decimal. Tá? Para converter de binário para decimal, pegar, por exemplo, um número inteiro aqui. 100, 101, na base 2. A gente começa analisando cada posição. O mais à direita está na posição 0. E a partir daí, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. De cara, para facilitar, a gente elimina tudo que está apontando por 0. Então, aqui, ó, a posição 5, a posição 4, a posição 1 vão ser multiplicados por 0. A gente nem vai considerar eles no nosso cálculo. Portanto, qual vai ser o nosso valor? 1 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Fazendo essas contas, 64 mais 8 mais 4 mais 1, esse aqui é o número 77 na base 10. E um número fracionário? 111,011 na base 2. Mesmo processo. Pego a vírgula, para a esquerda, 012. Para a direita, menos 1, menos 2, menos 3. Onde tem 0, elimino. Vou desconsiderar o menos 1. O número, então, será 1 mais 2 ao quadrado, desculpe, 1 vezes 2 ao quadrado, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0, mais 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a menos 3. Se fizer essa conta, esse número aqui é o número 7,375. Legal? Uma dúvida de como fazer isso aqui, gente? Beleza. E para fazer o contrário, para converter de decimal para binário, a gente vai dividindo por 2, pegando o resto. No final, a gente vai pegar o que sobrar no quociente e olhar os restos que foram obtidos de trás para frente. Tá? Então, aqui tem um texto explicando o processo. Então, para converter um número inteiro decimal n para a forma binária, a gente divide o número por 2, obtém um quociente e o resto. Né? Lembrando aí, né, para quem deu uma esquecida aí, né, eu tenho o número n, eu vou dividir por 2. O que eu obtenho aqui é o quociente
E o que sobra aqui é o resto. Então, divido sucessivamente o quociente. Divido o quociente por 2, divido por 2, eu vou sempre pegando o quociente e divido por 2, até restar o quociente 1. E eu faço encadeamento do último para o primeiro. Tá? Vamos ver fazendo, que vai ficar bem mais fácil. Como eu converto 108 para a base 2? Né? Então, 108 na base 10 para a base 2. Divido por 2. Quanto dá 108 dividido por 2? 54. E sobra 0. Então, quociente e resto. O que o processo fala? Continuo dividindo até o quociente ser 1. 54 dividido por 2, 27, resto 0. Agora, 27 dividido por 2, 13 e resto 1. Tá? E eu vou continuar esse processo direto. 13 dividido por 2, 6 com resto 1. Dividido por 2, 3 com resto 0. Dividido por 2, 1 com resto 1. Cheguei na condição de parada. Tá? Minha condição de parada é essa aqui, é quando o quociente é igual a 1. Então, eu já tenho. Agora, eu analiso o número aqui de baixo para cima, começando pelo quociente, pegando os restos. Tá? Então, esse número aqui é o número 0, desculpa, 110, está aqui, ó, 110, 1100, 1100. Para ficar bem claro, né? Esse 1 aqui é esse 1 aqui, esse 1 aqui é esse 1 aqui, e por aí vai, né? Até que esse último 0 é esse 0 aqui. Então, aí vai dividindo até o quociente, o resto seria 1. Não, quociente 1, pode ter resto, aqui pode ter resto 0 também. Tá. Tá? É o quociente, a regra é o quociente. Chegou no quociente 1, na verdade não dá mais para dividir isso aqui, né? Porque 1 é menor que 2, então a gente para. Tá? Então, sempre vai encontrar o quociente 1. Tá. Então, é bem simples. Tá? Usando esse método aqui, não tem falha. Tá? Só não pode errar na divisão por 2, é claro, né? E a parte fracionária, tá? A gente viu a parte inteira. A parte fracionária, converter de binário para decimal, é só multiplicar pela potência elevada à posição também. Mas a parte fracionária do decimal, como é que a gente converte para o binário? Tá? Ao contrário da conversão da parte inteira, a parte fracionária é multiplicada por 2 em vez de dividir por 2. Tá? Então, o processo é inverso. A parte inteira do novo número obtido é colocado, tá? A parte fracionária do número convertido, eu não vou ficar lendo o texto para vocês, não. Aqui está o texto mostrando como faz, explicando como faz, mas é bem mais fácil ver fazendo. Né? Então, temos aqui, deixa eu só um detalhe, ó. Repetir o processo até obter 0 na parte fracionária. Ou chegar na precisão desejada, tá? Porque número fracionário a gente trabalha com a precisão desejada. Às vezes eu chego na precisão que me interessa e já tá bom. Tá? Eu quero um número com uma precisão de 7 casas decimais. Cheguei na 7ª casa, eu posso parar. Então vamos pegar esse número aqui, ó. 0,6875. Como eu converto isso aqui para a base 2? Né? Então eu pego o número 0,6875 vezes 2, dá 1,375. Né? Eu tenho a parte inteira 1, eu separo a parte inteira, eu tiro a parte inteira, e a parte fracionária é 375. O que eu faço agora no processo? Eu vou repetir esse processo indefinidamente. Tá? Então, eu vou multiplicar agora por 2 isso aqui. Então, o 0,375 que estava ali, ó, o 0,375 que está aqui, tá? Ele vem para o início novamente, multiplico por 2. Multipliquei por 2, obtenho 0,75. 0,75, eu tenho uma parte inteira 0, né? E uma parte fracionária 0,75. Repito o processo, jogo 0,75 para lá, multiplico por 2. 0,75 multiplicado por 2, 1,5. Parte inteira 1, parte fracionária 0,5. Novamente, multiplico por 2. 0,5 por 2, 1. Parte inteira 1, parte fracionária 0. Parte fracionária 0 acabou. Né? 0 é 0. Tá? Então, qual é esse meu número? Vai ser o número
0,1011. Né? Logo, 0,6875 na base 10 é igual a 0,1011 na base 2. Tá? E se o número tiver parte inteira e parte fracionária? Eu faço o processo para a parte inteira, faço um processo para a parte fracionária e depois junto os dois. Vamos ver um probleminha aqui. Pode ter coisa mais fácil do que converter 0,2 para a base 2? Né? Olhando assim, é um número tão simpático, né? Vamos fazer essa conta aqui. 0,2 vezes 2, 0,4. O que o processo diz? Parte inteira 0, parte fracionária 0,4. O que eu faço? Multiplico 0,4 por 2. Obtém 0,8. Parte inteira 0, parte fracionária 0,8. Novamente, multiplico por 2, 1,6. Parte inteira 1, parte fracionária 0,6. Multiplico 0,6 por 2. Né? Vou mantendo o processo. 0,6 por 2, 1,2. Obtenho parte inteira 1, parte fracionária 0,2. Alguém já viu o problema aí? Medo de falar? O problema está aqui, ó. Olha em que eu cheguei. 0,2. Né? Isso aqui vai dar uma dízima infinita. Se eu continuar dividindo, na verdade, eu vou estar repetindo todo esse processo. Né? Então, no final, o que ficou? Verdade. Oi? Verdade. É dízimo. Vai ficar 0011, 0011, 0011. Né? Como eu armazeno 0,2 com esse formato? Tá? Não armazeno, tá? Não dá. Por isso que a gente fala até chegar na precisão desejada. Existe um limite que é a precisão de até onde a gente vai. Os computadores eles não são capazes de armazenar determinados números inteiros. Né? No caso específico do 0,2, é para esse formato que a gente está vendo que é o primeiro aqui. Tá? Internamente, o computador usa um outro formato que ele consegue armazenar o 0,2. Tá? Mas ele também não consegue armazenar outros tipos, outros números. Tá? Aí nesse caso que dá dízima, como que faz? Deixa na forma de decimal mesmo? Não, o computador vai armazenar até um determinado valor aqui. Tá? Mas o que Tá. acontece é o seguinte, vamos ver aqui, o que acontece é com relação à precisão do computador. Olha aqui, quando eu armazeno esse número aqui, o 0011, que é o primeiro ciclo, tá? Que é cada ciclo aqui, ó, eu vou pegar cada ciclo. Quando eu pego o primeiro ciclo de 4 bits, esse número na base 10 é o 0,1875. Está bem longe do 0,2, dependendo do que eu quero. Né? Quando eu armazeno 2 ciclos, já chega bem próximo. Conforme eu vou aumentando o número, ó, né? Quando eu chego em determinada precisão, o próprio computador já encara isso aqui como 0,2. Porque seria uma sequência de 9 tão grande, teria 0,19999, que ele não consegue armazenar todos os nomes. Aí ele sozinho já passa para 0,2. Tá? Então, no final das contas, há o equilíbrio. Tá? Eu perco no momento do armazenamento, mas quando eu converto de volta, eu recupero aquilo. Tá? Por isso que a gente trabalha com números grandes, para poder manter uma precisão. O sistema binário, tá? Ele é muito bom para computadores digitais, tá? Mas ele é bastante complicado para seres humanos. Tá? Principalmente quando a gente tem que armazenar números grandes. Tá? Imagina uma pessoa ter que trabalhar com números muito grandes. Tá? Você pega um endereço IP versão 6, por exemplo, que vocês vão ver em redes de computadores, ele é um número binário gigantesco. Mesmo para representar com números decimais, ele é complexo. Ele fica muito grande. Então, normalmente, a gente utiliza a notação hexadecimal. O endereço de placa de rede, endereço IP versão 6, a gente trabalha com hexadecimal. Tá? O hexadecimal, além dele tornar o número menor para representar, para guardar, tá? Ele também tem um mapeamento direto entre binário e hexadecimal. Então, a gente vai ver aqui, converter binário e hexadecimal é muito rápido. Tá? Então, principalmente no início da computação, quando essas conversões têm que ser feitas na mão,
Foi muito importante essa anotação. Então, basicamente, a notação hexadecimal é uma notação onde nós temos 16 símbolos diferentes. Tá? Como são 16 símbolos diferentes, na verdade, é base 16. Né? O número hexadecimal ele é base 16. Como ele é base 16, nós precisamos de 16 símbolos. Esses 16 símbolos, nós utilizamos os dígitos 0 a 9. Com 0 a 9, nós já temos 10 símbolos. Precisamos de mais 6 símbolos. Então, nós vamos utilizar da letra A até a letra F para representar esses valores hexadecimais. Tá? Então, o hexadecimal, ele varia, né, de 0 a 15, cada símbolo, tá? Sendo que no hexa, de 0 a F. Por que a conversão fica fácil? Né? Porque 16 números é exatamente a quantidade, 16 símbolos, exatamente a quantidade de símbolos que a gente precisa para representar qualquer número binário de 4 bits. Tá? Então, o número 0 em decimal é o 000, o número 1 é o 0001, o número 2, até que o 9 é 1001. O próximo número é 1010, é o A, que representa o 10 em decimal. O próximo número é 101, é o B, que representa o 11 em decimal. 1100 é o C, 12 em decimal. 101, 13, que é o D. 1110, 14, que é o E. E 1111, 15, que é o F. Então, com os números 0 a F, eu consigo, com um único símbolo, representar 4 bits. Isso aqui, esses 4 bits, né, meio byte, foi chamado de nibble. Então, são utilizados 16 símbolos. Né? A sequência é exatamente a mesma. Então, o número hexadecimal, H2, H1, H0, H-1, H-2, H-3, é um somatório do número vezes a base elevado a i. Então, no caso, hexadecimal, base 16 elevado a i. Então, novamente, a comparação, tá? Decimal binário hex. Como eu faço uma conversão aqui? Por exemplo, o que representa o número 2SC na base 16? Né? 2 é o próprio 2. Né? Então, o 2. Né? A gente vai fazer aqui como a gente fez com todos os outros. O C está na posição 0, o E está na posição 1, o 2 está na posição 2. Então, como o 2 está na posição 2, a base é 16. Isso aqui representa 2 elevado a 16. 2 vezes 16 elevado ao quadrado. Então, 2 vezes 16 elevado ao quadrado. E vezes 16 elevado a 1. Vale 14. Então, no lugar do E, 14. C vezes 16 elevado a 0. C vale 12. Então, 12 vezes 16 elevado a 0. 16 ao quadrado, 256. 16 a 1, 16. 16 a 0, 1. Né? Fazendo essas multiplicações, esse número representa 512 mais 224 mais 12, que é o número 748 na base 10. Tá? Como vocês converteriam isso para binário? Falei que facilita, né? Para binário é extremamente rápido. Né? Quanto é o 2 em binário? É 0001. Então, o 2, 0001. O E, 1110. O C, 1100. Então, em binário, é direto da tabela. O 2 vira o 2, o E vira o E, o C vira o C, na base 2. Tá? Então, as conversões base 2, base 16, elas são imediatas. Tá? É bem fácil de ser feito. Essa notação hexadecimal, tá? Ela é usada por uma notação concisa, tá? Para representar qualquer sequência de dígito binário. Então, eu consigo, convenhamos que é muito mais fácil, né, digitar num sistema 2EC do que ficar digitando isso aqui. Então, razões para usar a notação hexadecimal.
é mais compacta que a binária. Na maioria dos computadores, dados binários ocupam múltiplos de 4 bits, né? Consequentemente, dígitos hexadecimais. E é fácil fazer a conversão entre as duas. Ok, gente? Uma dúvida? Então, nosso próximo assunto é a aritmética computacional, tá? Como fazer contas, tá? Usando aí Como é que o computador faz as contas? Tá? Os primeiros computadores só sabiam somar. Tá? Todas as outras contas eram feitas com base nessas somas. Tá? Então, vamos estudar aqui como que ele faz isso. Tá? Verdade, isso aqui já deveria ser assunto da próxima aula, está um pouquinho adiantado, mas vamos lá. Quanto mais adiantar, melhor. A gente ainda vai estudar como funciona um microprocessador por dentro. Tá? Mas uma das partes do microprocessador é o que a gente chama de unidade lógica aritmética. ALU, tá? Arithmetic Logic Unit. É a parte do computador que realiza as operações lógicas e aritméticas. Tá? Então, se um computador, a parte do computador, a parte do microprocessador que realiza cálculos é a unidade lógica aritmética. Tá? Como ela realiza esses cálculos? É num dispositivo eletrônico, onde ela trabalha só sobre registradores. Registradores são memórias especiais do microprocessador, também vai estudar isso. Tá? Mas para a gente poder trabalhar aqui, imagina o seguinte: eu tenho valores que entram na unidade aritmética. Então, entra, por exemplo, o valor... Tá aqui. 3.517. E o valor é 341. Então, são registradores de operando, 2 registradores. Esses 2 valores estão entrando na unidade lógica aritmética. Tá? Nela entram também sinais de controle que vão dizer o que a unidade lógica aritmética vai fazer. Se vai somar, se vai subtrair, se vai multiplicar, se vai dividir. Tá? Ela vai realizar esse processamento. Depois que ela realizar esse processamento, ela gera flags de saída com informações sobre o processamento e o resultado do processamento vai para um registrador. Se for para operação de soma, aqui vai ter a soma. Se for uma operação de subtração, aqui vai ter a subtração. Né? Se eu mandei somar 2 números e esses 2 números são muito grandes e a unidade não consegue fazer, os flags vão indicar que houve algum erro. Então, vamos lá. Representação de números inteiros. Como nós representamos números para fazer as operações? Então, no sistema binário, nós já vimos, né? Números podem ser representados pelos dígitos 0 e 1, e o sinal é de menos e uma vírgula. Tá? Então, um exemplo disso aqui. Né? O número ele pode ser, por exemplo, menos 1, 0, 1, vírgula, 0, 0, 1. Então, ele é representado, né? Pelos dígitos 0 e 1, o sinal de menos e a vírgula. Né? Agora, quando vai armazenar... Tá, João Vitor, sem problema. Vai lá. Quando a gente vai armazenar, o computador não armazena menos, nem armazena vírgula. Tá? Somente os valores 0 e 1. Né? Para inteiros não negativos, a representação é direta, aquela representação que a gente já viu aqui. Né? Se eu quero representar um número inteiro e esse número só tem valor positivo, utilizo o que a gente acabou de ver. Né? Uma palavra de 8 bits, um byte, né? Que vai desde o 0000, se a gente converter para a base 10, a gente vai ver que ele vale 0, até o tudo 1. Se a gente converter para a base 10, a gente vai ver que ele vale 255. Então, um byte ele pode representar valores desde 0 até 255, ou seja,
256 valores diferentes. Aqui estão alguns exemplos, né? 1, o 22 e por aí vai. Então, se uma sequência de n bits for representada como inteiro sem sinal, qual é o valor decimal desse valor? É o somatório desde i igual a 0 até n menos 1, de A na posição I, vezes 2 elevado a I. E como eu somo inteiros bit a bit? A soma ela é praticamente a mesma da soma decimal. Tá? A soma decimal, a gente soma 2 dígitos, 1 a 1. Né? Quando a gente soma esses 2 dígitos, a gente obtém um resultado. Né? Por exemplo, se eu somar 5 mais 3, qual é o resultado de 5 mais 3? 8. Né? Se eu somo 5 mais 7, falando em termos de dígito, qual é o resultado de 5 mais 7? 5 mais 7, 12. Então, o resultado de 5 mais 7 é 2. Aí vocês devem lembrar lá da escolinha, né? O famoso vai 1, que a gente vai colocar em cima do outro para fazer a divisão. Na base 2 vai ser a mesma coisa. Né? Se eu somo 0 com 0, por que foi 1, 2, vai 1? Né? É porque o 12 é maior do que 9. Né? 9 é o maior dígito que nós temos. Então, qualquer valor maior do que 9, por exemplo, a partir do 10, tem o famoso vai 1. A mesma coisa vai acontecer na aritmética binária. Tá? Se eu somo 0 com 0, o resultado é 0. Se eu somo 0 com 1, o resultado é 1. Da mesma forma, se eu somo 1 com 0, o resultado é 1. Agora, se eu somo 1 com 1, que é a maior soma que eu posso fazer em binário, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser 1, 0. Né? 1 mais 1 é 2. 2 na base 2. 2 em binário é 1, 0. Então, quando eu encontro um 0, qual é o resultado de 1 mais 1? É 0 e vai 1. Né? Então, vamos fazer essa soma aqui. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 1 é 0, né? 1 mais 1, 0. E vai 1 para o outro lado. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Tá? Então, ficou 1. 1 mais 1, 0. E vai 1. 1 mais 1, né? 0. E vai 1. 1 mais 1 mais 1 vai dar o quê? 1 mais 1 é 1, 0. Mais 1, 1, 1. Então, vai dar 1 e vai 1. 1 mais 0 mais 0, 1. Tá? Então, essa soma a gente faz como se faz normalmente. Tá? Como qualquer soma. A diferença é que a gente está fazendo na base 2. Se eu precisar utilizar números inteiros negativos, tá? Como eu vou representar esses números negativos? E mais, como eu faço a soma entre eles? Bom, todas as operações, tá, envolvem o tratamento do bit mais significativo, né, que é o bit mais à esquerda, como bit de sinal. Então, se eu tenho um número negativo e tenho um número positivo, aquele bit que está mais à esquerda de tudo vai dizer se é negativo ou positivo. Se o bit mais à esquerda de tudo for 0, é um número positivo. Se o bit mais à esquerda de tudo for 1, é negativo. Por exemplo, esse número aqui começa com 0, ele é positivo. Esse número aqui começa com 1, ele é negativo. Tá? A forma de representação mais simples, que é a que a gente não vai utilizar, tá? Mas a gente vai ver aqui por causa da simplicidade dela, é o que a gente chama de representação sinal-magnitude. A representação sinal-magnitude é a parte, né? À esquerda representa o sinal. O restante, todos os outros bits restantes, que é a parte que representa a magnitude, ele é indiferente do valor sinal. Ou seja, se eu quero representar o número 22, o número 22 positivo é esse aqui, ó, 0010110. O número 22 negativo, ele tem a mesma representação para magnitude, a diferença é que na frente vem um sinal 1. Desculpa, vem o bit 1 dizendo que ele é negativo. Tá? Qual é a vantagem nessa representação? A adição e a subtração,
a desvantagem, melhor dizendo, né? Precisam considerar os sinais. Né? Na hora que eu faço uma adição, na hora que eu faço uma subtração, eu tenho que ver se o número começa com 1 e é um número negativo. Então, isso tem que ser considerado na operação. Assim como na subtração. Isso torna a operação muito complexa. Né? Outro problema é que nós temos duas representações para o zero. Né? Já que tudo zero representa zero, menos zero é igual a zero. Né? Então, eu tenho duas representações diferentes para o sinal zero. Isso também não é uma boa ideia. Né? Na computação, a gente usa o que a gente chama de representação em complemento 2 para números negativos. Né? A gente vai ver que ele torna mais fácil o uso. Tá? Eu vou ler aqui como a gente faz, dá a impressão até que fica um pouquinho mais difícil. Mas isso aqui, na verdade, vai facilitar muito a operação de soma e o hardware vai ficar bem mais fácil. Tal qual a representação sinal magnitude, o bit mais significativo é o bit de sinal. Então, nisso ele é igual ao outro. Se o bit mais à esquerda for 0, é um número positivo. Se o bit mais à esquerda for 1, ele é um número negativo. Tá? O número 0 é identificado como um número positivo. Tá? Tem, então, tá? Um bit... tem, então, uma informação a mais. Tá? Porque... vou botar aqui. Né? Esse número aqui. Ele é o 0. Tá? Esse número aqui. No sinal magnitude também é 0. No complemento de 2, não terá significado. No complemento de 2, isso aqui é um número negativo. Então, isso aqui, na verdade, não vai representar o 0, vai representar outro número. Então, a faixa de números positivos, que é o que se começa com 0, ela vai de 0 até 2 elevado a n menos 1, menos 1. Então, se eu considero um byte, né, 8 bits, os números positivos eles vão de 0, tudo 0, até 0, restante tudo 1. Representa o número de 0 até 127. Os negativos, eles vão de menos 1 até menos 2 elevado a n menos 1. Se eu considero um byte, significa que eles vão desde o número 10000 até o número tudo 1. Vai de menos 1 até menos 128. Tá? Então, se eu for pensar em termos de números negativos eles têm uma grandeza a mais do que o número positivo nesse tipo de representação. Essa diferença é por causa do zero. Tá? Já que o zero tem uma representação, só tem validade como sendo inteiro positivo. Algumas características dessa representação. Né? O intervalo, né? Vai, já vimos aqui, vai de menos 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a n menos 1 menos 1. Tá? Então, no caso dos números dos bytes, tá? Vai de menos 128 até 127. Uma única representação por zero, então não tem confusão. Tá? A negação de um número negativo. Faço o complemento booleano de cada bit, número positivo correspondente, depois soma 1. Se eu quiser saber a versão negativa, na outra forma que nós vimos, na forma sinal magnitude, basta eu trocar o bit mais à esquerda. Aqui, na representação de complemento de 2, eu tenho que inverter todos os bits e depois somar 1. Né? A gente vai depois fazer essa operação, já fica mais fácil entender. Tá? Extensão de bits. Extensão de bits eu preciso converter um número da base de 8 bits para 16 bits. Como eu faço? Né? Eu pego o bit de sinal e saio representando ele todo à esquerda. Então, eu vou conseguir o número. A gente vai fazer também para ver. E existem regras de overflow e subtração. Tá? Eu não vou ler aqui, porque não vai fazer muito sentido agora. Está aqui para vocês consultarem depois. Mas eu vou mostrar como faz, que fica bem mais fácil. Né? Só me dá uma ajuda aí, que eu não acostumei ainda com esse horário. A aula, na verdade, vai até 11h10, não é isso? Desculpa, meio-dia e 10, né? Ou é até 11h50? Eu acho que é até 11h50, mas eu posso verificar um minutinho.
Ah, não, então 51. Aquela começou 10 e 10, né? Vai. É Sim, ela 11h50. começa às 10h10. Ah, então é 11h50, 11h50. Para não me confundir aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos ver essa parte aqui para a gente poder fechar. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um número, vamos representar números de 4 bits. Número de 3 bits, melhor dizendo, tá? Número de 3 bits, nós estamos trabalhando ali na base 2, 3 bits. Se eu represento o número sinal magnitude, tá? Com sinal magnitude, eu consigo representar desde o menos 3 até o 3. Né? Sendo que o menos 3 vai ser o 3, né, com o primeiro bit trocado. Assim como o menos 2 vai ser o 2 com o primeiro bit trocado, menos 1 vai ser o 1 com o bit trocado. E o inconveniente é que eu tenho duas representações para o zero, os dois representam zero. Se eu trabalho no complemento de 2, os números positivos continuam a mesma coisa, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. A diferença é que conforme eu vou subindo, eu não tenho menos 0, é melhor. Conforme eu vou subindo, a representação fica diferente. Fica 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. É como se fosse contando, fazendo uma contagem regressiva subindo. E eu ganho uma representação a mais para o número 4. Bom, como eu faço, então, uma conversão? Né? Um número de 8 bits sem sinal, tá? Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, e por aí vai. Vou botar cada posição aqui, posição tá 3, 4, 5, 6, 7. Então, um número sem sinal, né? Cada posição, o valor que ela representa é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, até chegar na última aqui, que seria 128. Tá? Quando eu tenho o complemento de 2, eu vou usar o bit mais significativo para representar o símbolo. Então, esse aqui, em vez de valer 128, ele vale menos 128, para saber o valor. Tá? Então, quanto vale esse número aqui na representação decimal? Né? Lembrando, eu sempre ignoro os zeros. Então, isso aqui, ó, vale 2, vale 8, vale 32, vale 64. Quando eu somo tudo, isso aqui é o número menos 22. Tá? E, como tem 1 aqui na frente, ele vale menos 22 menos mesmo. Tá ok como é feita a conversão aqui? Às vezes, tá? A gente quer converter o inteiro de m bits num número maior de m bits. Tá? Como a gente faz a conversão? Se eu estou utilizando sinal magnitude, por exemplo, 22 em 8 bits vale isso. Quanto vale esse número na relação sinal magnitude? Basta eu botar 0 na frente que fica tudo certo. Né? No complemento de 2, esse número de 8 bits tem esse valor aqui. Como eu faço no complemento de 2? No complemento de 2, eu chego e repito o bit de sinal. Então, no caso, como ele é um número positivo, entra tudo 0 na frente. Como eu converto o menos 22 para uma quantidade maior de bits? Se é sinal magnitude, eu pego aquele bit original de sinal, transformo ele em 0, coloco um monte de 0 na frente e transporto ele para frente. Tá? Continua representando o menos 22. Como eu faço para um número complemento de 2 para ficar maior? Eu repito o bit mais significativo, sai repetindo aqui na frente. Tá? Então, a gente repara que na própria conversão, a sinal magnitude, a gente tem que saber e tem que fazer alguns testes. Né? Ver qual muda o valor do bit, arrasta para frente, coloca lá na frente. No complemento de 2, não. Se eu preciso mudar um número de menor quantidade de bits para um número de maior quantidade de bits, eu simplesmente pego o valor do bit que está mais à esquerda e saio repetindo tudo ele para a esquerda. Sai repetindo, já fiz a conversão sem nenhum tipo de dificuldade. Bom, o próximo nosso assunto vai ser aritmética. A gente vai ver como a gente realiza as contas efetivamente. Tá? Aí tá, faltam 5 minutos aí.
Então, a gente vai parar por aqui. Aí, na semana que vem, a gente inicia vendo essa parte aritmética. Tá tranquilo aí, gente? Queria pedir para vocês, se possível, tá? Na semana que vem, se vocês pudessem dar uma antes da aula, na quinta-feira à noite, ou então, se não tiver uma aula antes, na sexta mesmo de manhã, se possível, vocês darem uma recordada nessa forma de trabalhar, principalmente complemento 2, tá? A gente vai trabalhar complemento 2. Tá? Vou dar mais lembrado, mas se puderem relembrar, fica melhor ainda para ficar mais fresco na cabeça. Aí a gente entra em como fazer contas e como a gente vai ver como é feito, como o computador consegue realizar essas contas. Rafael, o material está todo disponível para vocês lá no Canvas, tá? Não está todo disponível já, mas todas as aulas que eu der, o material já vai estar lá, tá? No caso, esse material que a gente viu hoje, ele já está lá no Canvas. Você pode sempre pegar antes, tá? No fórum Material de Estudo. Tá? Alguma pergunta aí, gente? Uma dúvida? Não, Então, professor, bom, tudo tranquilo. tá. Então tá, então bom final de semana para vocês, tá? E a gente, qualquer coisa é só mandar as perguntas lá no fórum, tá? A aula está gravada, eu vou subir, até parar aqui a gravação agora. Tá? Então,